A extrema imprensa e a extrema esquerda no Brasil vem tentando se apegar a todo e qualquer fato, por mais banal que seja, com o objetivo de dar sustentação à narrativa de um possível impeachment de Bolsonaro. O último fato usado para dar musculatura a essa pretensão foi o fato de, no final de semana, Bolsonaro ter aproveitado e saído pelas ruas de Brasília para conversar com os comerciantes, para medir tete a tete a real situação e o sentimento dessas pessoas. O que o Bolsonaro fez não compromete em nada a saúde do Brasil, não compromete em nada a segurança nacional. O que foi feito é o que deveria ser feito por outras autoridades que lideram os seus municípios e os seus estados. É comum um príncipe, um rei, um governador, um presidente sair para medir o sentimento do povo em dias de crise. Fez certo, tem que estar ao lado do povo. Pena que outras lideranças políticas não têm essa condição, pois se aproximar do povo, com certeza será hostilizado e até apedrejado. O impeachment de Bolsonaro, um possível impeachment de Bolsonaro, não se sustenta diante dos fatos que aí estão. Por mais que a esquerda queira, isso não tem razão de ser. Bolsonaro vem defendendo ardentemente o não fechamento das atividades econômicas no Brasil. Eu até acredito que, se porventura tiver a necessidade de um fechamento, que seja de forma seletiva e de acordo com a pandemia, de acordo com a região. O próprio presidente, diretor-presidente da OMS, Organização Mundial da Saúde, disse que esse comportamento de fechar de forma radical os comércios e parar a atividade econômica, como alguns na esquerda defendem, é temerária. Por quê? Porque atravanca a vida da população. E disse mais, que cada país tem a sua realidade, a sua particularidade. Assim sendo, o Brasil seria um exemplo. O Brasil é um país de dimensão continental e o risco não está alastrado em todo o território nacional. Quem falou, quem fez essa fala, que vai justamente na mesma linha que o Bolsonaro, foi a maior autoridade de saúde no planeta, o diretor-presidente da OMS. Senhoras, senhores, esses governadores que defendem o fechamento completo do país sob a alegação de que estão preocupados com a população, mentem. Mentem porque o vírus está circulando no nosso território desde janeiro deste ano. Eles sabiam que isso estava acontecendo, porém não tomaram nenhuma providência de forma a não cancelar o carnaval. A preocupação deles foi tão somente com o carnaval. O povo, na concepção deles, que se lasque. Agora eles vêm com essa teoria, querendo, de uma certa forma, fazer politicagem, sabotar o governo, arruinar o país e a sua economia e levar a população para o buraco junto com eles, pois todos sabemos que a esquerda no Brasil, a extrema esquerda e a extrema imprensa estão feridas de morte, porque não tem mais aquela sua razão de existir, que é a verba pública. Esqueçam esquerda, extrema esquerda e extrema imprensa, esqueçam essa onda fantasiosa de impeachment contra o Bolsonaro. Os eleitores de Bolsonaro estão trabalhando com flores. Os eleitores do Bolsonaro estão trabalhando com ouro e com a prata. Mas os eleitores do Bolsonaro sabem mudar o seu comportamento e passar a trabalhar
com o aço e com o chumbo. Querem que eu explique ou entenderam a mensagem? Cuidado! Cuidado que ao tentar de maneira ilegal, rasgando a Constituição, impeachment Bolsonaro, vocês podem estar provocando no Brasil uma nova versão da Revolução Francesa. E lá vocês sabem muito bem o que aconteceu. Se não sabe, lê a história. Revolução Francesa. Cuidado, não brinque com o povo. Atacar Bolsonaro nesses momentos é atacar o Brasil e os brasileiros. É se fazer inimigo do Brasil e dos brasileiros. Isso já fugiu e muito do campo de um debate ideológico. Já entrou no campo do terrorismo contra a nossa nação, contra o nosso país, e isso não vai ser aceito. Os brasileiros estão dispostos a morrer, se preciso for, para defender quem os defende. Nesse caso, Bolsonaro. A esquerda, a imprensa, aos demais membros dos poderes constituídos, eu só falo uma coisa: juízo. Juízo, porque para toda ação tem uma reação. Lembre-se, tome essas palavras minhas como conselho e lembre-se, couro avisado não dói. Minha amiga, meu amigo, curta, comente e compartilhe esse vídeo. Se inscrevam no meu canal no YouTube, Cabo Elcio.